Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Oliveira, eu sou professor de História e este ano eu termino a segunda licenciatura em Filosofia. Hoje abordaremos um tema muito relevante, muito gostoso de aprendermos, muito gostoso e prático. Ele pode nos ensinar movimentos, ideias muito práticas. Vamos falar sobre a Idade Moderna, mais especificamente as grandes navegações. Devemos ressaltar a importância, vamos dizer assim, a força por trás das grandes navegações. Recordaremos do Renascimento e do Humanismo. O humanismo simplesmente impulsiona as ciências, né? Há uma nova maneira de pensar. O homem passa a ser protagonista do seu presente e logo a seguir do seu futuro. O humanismo, ele vamos dizer assim, dá um up, dá uma explosão, principalmente relacionada à ciência, à geografia, à cartografia, aos processos de navegação, ou seja, um mundo racional, a ciência movendo o homem a grandes descobertas, a grandes avanços. Esse conhecimento dá um salto científico que insere o homem como um protagonista histórico, como um protagonismo vital para esse processo. Os portugueses e os espanhóis se destacam por diversos motivos, mas podemos elencar três resumidamente. Os sarracenos, os árabes que invadiram Portugal ali por volta de 700, eles passam a exercer uma influência, né, cultural e comercial, exatamente. E assim que eles são expulsos no século XI de Portugal, os portugueses sucedem esse processo, eles são sucessores, herdeiros. E os árabes, os sarracenos já haviam definido essa vocação marítima do país, um dos motivos. O segundo motivo, uma vocação geograficamente condicionada na convergência atlântica da Terra. Basta observarmos a Península Ibérica, aquela região como se lançasse, né, o homem aos mares, ao Atlântico. Isso é importante, né, frisarmos. O terceiro, os moçárabes e muçulmanos preparam pelo tráfico do mar, pela habilidade, uma jornada ultramarina e a grandeza de uma camada popular expressiva que nasce ali no século XIII, com a Revolução de Avi. Uma burguesia comercial, ávida por riquezas, ávida por território, ávida por crescer comercialmente, materialmente falando. Entre eles estão cristãos, árabes e também cristãos novos, ou seja, judeus convertidos ao catolicismo. Então isso são grupos, né, que lideram essa força, esse movimento. Podemos, vamos dizer assim, outros povos também, né, outros europeus, ingleses, franceses, holandeses, também ingressaram nesse processo. Podemos destacar, no caso da Inglaterra, Giovanni Caboto, um grande navegador genovês que navegou a serviço da Inglaterra. Um navegador francês muito importante, Jacques Cartier, também faz essa disputa, né? Faz esse movimento. Um outro grande genovês que é recordado, que é lembrado até hoje pelo povo espanhol, é Cristóvão Colombo, que navegou a serviço da monarquia espanhola. Cristóvão Colombo é reverenciado em muitas cidades da Espanha, como Sevilha. Aliás, ele está enterrado em Sevilha. Há um grande mausoléu dedicado a uma grande gratidão do povo espanhol a Cristóvão Colombo. Há um mausoléu dentro da Catedral de Sevilha. Algo fantástico, algo monumental de vocês um dia poderem conhecer, para vocês terem uma ideia de como que é importante a história e recordarmos a história e reconhecermos homens que mudaram a face da terra. No caso de Portugal, podemos citar Fernão de Magalhães, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque, João Zarco. É um grupo realmente coeso, um grupo de navegadores, navegadores extremamente importantes para esse processo. Há uma característica que temos que recordar sempre. Portugal cria uma escola
Olha só, gente, uma escola de navegação, a escola de Sagres. Então é importante, olha só que bacana, olha só a importância da escola na vida de um país, e olha só a importância da escola na sua vida. Eles criaram uma escola de navegação com objetivos, né, grandiosos, de conquista de território, com conquista de metais. Olha só a importância da escola, gente, observem isso. Os holandeses já entram mais tardiamente nesse processo, no final do século XVI, mas ele entra realmente ele entra para competir. Técnicas de navegação, técnicas de produção, né, que eles vão tentar ali, vamos dizer, tentar replicar técnicas de produção de açúcar, né, com mais eficiência nas Antilhas e até mesmo aqui no Brasil, no século XVI, invadindo uma parte do Nordeste, especificamente Pernambuco e algumas regiões ali em torno. Então, para vocês terem uma ideia, eles entram para competir. Olha só, é nesse momento que começa uma competição acirrada entre as nações. Olha só a importância histórica desse movimento, a importância de entendermos esse processo histórico, até mesmo para nossas vidas, por questões práticas. Então, é importante nós salientarmos também uma questão muito importante, que há um processo de globalização em andamento. Olha só, o fenômeno cultural, comercial e global que começa nesse período. Então, mudanças importantes nesse cenário mundial. Primeiro, extraordinário crescimento de volume de comércio jamais visto pela humanidade. Segundo, vastos impérios coloniais são criados. A apropriação da riqueza dos povos africanos, asiáticos e ameríndios, que é altamente discutível, que gera muitos debates calorosos e que discutiremos em um momento mais adequado. Mas gera vamos dizer assim, esses impérios grandiosos, esses impérios que vão refletir até mesmo nos dias de hoje. A segunda, vamos dizer, outra característica também, essas mudanças, elas vão criar uma consciência, né, entre os conquistadores, da diversidade dos povos e culturas. Imagine o intercâmbio cultural, imagine, vamos dizer assim, a troca de ideias, a troca de conhecimento, a troca de comércio que começa a ser gestar, que começa a ferver, começa a fervilhar. Aqui também começa o que nós denominamos sincretismo religioso. Então as religiões se misturando, as culturas se misturando e, vamos dizer assim, colorindo esse mundo que nós conhecemos, um mundo globalizado, interconectado, exatamente. E eu gostaria de dizer para vocês, onde você está inserido, prezado aluno, neste mundo globalizado odierno? É importante nós fazermos essa pergunta e você perguntar para você, aonde você se encaixa nesse mundo, aonde você deseja estar nesse mundo, qual o protagonismo que você pode desenvolver através de uma boa escola, através de uma boa leitura, através de questionamentos, através de perguntas, através de um debate que sempre procuro fazer na sala de aula, porque história é importante para uma boa introspecção, leitura, visão de mundo, visão cultural, intercâmbio cultural. E essa introspecção que eu acabei de mencionar é importante você aprender para você aplicar aprendizagens do conteúdo de história para a sua vida. É isso que é importante frisarmos. História você pode aplicar na sua vida, aqui e agora. Se você se dedica ao estudo da história e percebe que há um processo, que houve um processo que mudou a face do mundo, né? Que tem grandes lições a serem aprendidas, você pode captar todas essas lições e aplicá-las na sua vida, no presente, para criar um futuro melhor, um futuro mais promissor, um futuro conectado com a globalização odierna, onde possibilita que aquele que estuda, aquele que pensa, aquele que valoriza a educação, aquele que valoriza o professor,
possa se destacar e encontrar o seu espaço neste mundo atual. Então é importante a história, é importante a aprendizagem de línguas, é importante a aprendizagem de todos os conhecimentos, de todas as matérias, para que você possa se tornar um grande potencial humano, um grande profissional. Pode ser um engenheiro, pode ser um professor, pode ser um médico, pode ser um professor de educação física, o que você quiser. Mas lembre-se, valorizar a escola, valorizar todas as matérias para que você ganhe força, ganhe impulsionamento, ganhe razão, ganhe guias que te possibilite alcançar postos de trabalho, postos de dignidade, né? Assim como os navegadores enfrentavam, né, os mares, enfrentavam supostos monstros só na imaginação, eles venceram através da ciência, do estudo e da razão. Esses são os guias que podem nortear a sua vida para a sua prosperidade, sua saúde e sucesso. Obrigado a todos, até a próxima aula. Obrigado, professor Carlos de Oliveira.